Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Aldimara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado porque estamos lendo a Bíblia. E se você puder deixar um amém aqui nos comentários para ajudar a crescer o canal, eu super agradecerei. Que Deus abençoe. Vamos à leitura. Esdras 7. O rei Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Depois dessas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, viveu um homem chamado Esdras, que era filho de Seraias, filho de Azarias e filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok e filho de Aiatube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abisuá, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Estes Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. O rei deu-lhe tudo quanto pedira, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns israelitas, entre eles sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. No 5º mês do 7º ano deste rei, Esdras chegou a Jerusalém. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, graças à boa mão do seu Deus que estava sobre ele, porque Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, instruído nas palavras dos mandamentos e dos decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, saudações. Eu decreto que todo israelita, inclusive sacerdotes e levitas, que quiser ir a Jerusalém, poderá ir contigo, pois tu és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para investigares em Judá e em Jerusalém a respeito da lei do teu Deus que está nas tuas mãos. Também irás levar a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros deram voluntariamente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e o ouro que receberes e toda a província da Babilônia e também as ofertas que o povo e os sacerdotes derem voluntariamente para o templo do seu Deus em Jerusalém. Com este dinheiro terás o cuidado de comprar touros, carneiros e cordeiros, e o que for necessário para as ofertas de cereais e de bebida, e os oferecerás sobre o altar do templo do vosso Deus em Jerusalém. Podereis fazer o que parecer melhor a ti e a teus inimigos, com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do vosso Deus. E a entrega ao Deus de Jerusalém os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, e tudo o mais que for necessário para o templo do teu Deus, e o que achares conveniente, tu o pagarás do tesouro do rei. E eu, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão no território a oeste do Eufrates que tudo quanto o sacerdote Esdras, o escriba da lei do Deus do céu, solicitar a vós, lhe seja entregue prontamente. Até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo que for ordenado pelo Deus do céu seja feito prontamente para o templo do Deus do céu, para que não venha a ira sobre o império do rei e de seus descendentes. Também vos notificamos que não é permitido cobrar impostos, tributos ou taxas de nenhum dos sacerdotes levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e de outros que trabalham nesse templo. E tu, Esdras, com a sabedoria que o teu Deus te deu, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está no território a oeste de Eufrates, a todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensiná-las aos que não as conhecem. E todo aquele que não obedecer à lei do teu Deus e à lei do rei, que seja castigado ou com a morte
ou com o exílio, ou com o confisco dos bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei este desejo de glorificar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu sobre mim a sua bondade perante o rei e os seus conselheiros e perante todos os príncipes poderosos do rei. Assim visto que a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, encorajei-me e reuni alguns dos principais israelitas para irem comigo. Esdras 8. A Bíblia dos que voltaram da Babilônia com Esdras. Estes são chefes das famílias e esta é a genealogia dos que saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson dos descendentes de Tamar, Daniel dos descendentes de Davi, Atos dos descendentes de Secânia, dos descendentes de Paros, Zacarias, e foram registrados com ele 150 homens, dos descendentes de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraias, e com ele 200 homens. Dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos descendentes de Adim, Edebe, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos descendentes de Elão, Jesaias, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos descendentes de Zefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos descendentes de Bebai, Zacarias, filhos de Bebai, e com ele 28 homens. Dos descendentes de Azigade, Joanã, filho de Racatã, e com ele 110 homens. Dos descendentes de Adonicão, os últimos que chegaram, Elifelete, Jeiel e Semaias, e com eles 60 homens. Dos descendentes de Bigavai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Eu os reuni à margem do rio que corre para Avã, e ficamos ali acampados 3 dias. Então eu passei em revista o povo e os sacerdotes, e não achei ali nenhum levita. Então mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaias, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Messulão, os líderes, como também Joiaribe e Eunatã, que eram homens sábios. E os enviei a Ido, o líder de Cassifia, e lhes falei o que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos, os servidores do templo em Cassífia, para que nos trouxessem servidores para o templo do nosso Deus. E visto que a boa mão de nosso Deus está sobre nós, trouxeram-nos Serebias, um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, e Serebias, com seus filhos e irmãos, 18 homens. E Asabias, e com ele Jesaias, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos dele, 20 homens, e 220 servidores do templo que Davi e os principais tinham dado para o serviço dos levitas, todos eles mencionados por nome. Jejum pedindo proteção para a viagem, então eu proclamei um jejum ali, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos uma viagem segura para nós, nossos filhos e todos os nossos bens. Pois eu tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defenderem dos inimigos no caminho, pois havíamos dito ao rei: a mão do nosso Deus age para o bem e está sobre todos os que buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele atendeu às nossas orações. Então eu separei 12 dos principais sacerdotes, Serebias e Asabias, e com ele 10 dos seus irmãos. E pesei diante deles a prata, o ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros e os seus príncipes e todo o povo de Israel que estava ali haviam oferecido para o templo do nosso Deus. Depois eu entreguei nas mãos deles 650 talentos de prata, com talentos de utensílios de prata e 100 talentos de ouro, e 20 tigelas de ouro no valor de 1000 dáricos, e 2 utensílios de bronze polido, tão precioso como o ouro. E lhes disse: vós sois consagrados ao Senhor, como são consagrados também estes vasos. Assim também, esta prata e este ouro são ofertas voluntárias oferecidas ao Senhor, o Deus de vossos pais.
Vigiai e guardai-vos até que os peseis na presença dos sacerdotes, principais e os levitas, e dos chefes das famílias de Israel em Jerusalém, nas salas da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os vasos, depois de pesados, a fim de os trazerem para Jerusalém, para a casa do nosso Deus. Então partimos do rio a Ava, no 12º dia do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos livrou dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém e descansamos durante 3 dias. No quarto dia foram pesados a prata, o ouro e os vasos no templo do nosso Deus, e entregues a Meremote, filho do sacerdote Urias, e estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas, Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binuí. Tudo foi contado e pesado, e o peso de tudo foi registrado na ocasião. Os exilados que tinham voltado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel: 12 novilhos por todo o povo de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então entregaram as ordens do rei aos satrapas do rei e aos governadores do território a oeste do Eufrates, e ajudaram o povo e o templo de Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Vou pedir que você feche os seus olhos para que juntos possamos fazer a nossa oração e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a nossa nação. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém.